Pode? Bom dia a todos, bom dia aos irmãos, às irmãs que estão aí na sua casa, participando da nossa Escola Bíblica Dominical. Bom dia a você que porventura está nos ouvindo também nessa manhã e ainda não pertence a nenhuma igreja, nenhuma denominação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Guaianazes. Meu nome é Raquel, nós vamos dar sequência aos estudos do livro do Charles Window. E a minha participação é na página 162 a 169, para quem está acompanhando o livro. E para você que não está acompanhando, nós vamos estar ministrando a aula e você poderá participar conosco e também se inteirar do assunto. O nosso título de hoje é Evidências Práticas do Espírito Santo de Deus em Ação. Nós vamos orar antes da gente dar sequência ao estudo. Desde já agradeço a oportunidade dada pelo pastor Rony e pelo irmão Ronaldo. Quero agradecer que essa é a última aula desse livro, né? Nós vamos iniciar depois um outro título. E quero agradecer muito ao irmão Ronaldo, que tanto nos apoiou nesse período que esteve conosco nesse estudo, dando sempre um feedback posterior às aulas e também nos dando material, nos enviando material quando necessário. Vou orar nesse momento, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor esteja ministrando a nossa aula através do seu Espírito Santo. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas para que possamos ser edificados no Senhor. Ilumina, ó Deus, com teu Espírito Santo o meu entendimento, para que eu possa falar aquilo que o Senhor deseja a cada um de nós, ó Deus, principalmente a mim mesma. Abençoe, ó Deus, muito obrigado pela vida do Lucas, pela vida do Kelvin, que está aqui conosco, nos auxiliando, ó Deus, na gravação, em todos o trajeto aqui, ó Deus, no serviço aqui que nós fazemos para o Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, dando sequência, irmãos, ao nosso estudo, Abraçado pelo Espírito Santo, que é desse livro aqui, né, que é do Charles Window, e hoje nós vamos concluir o estudo da página 162 a 169, Evidência Práticas do Espírito de Deus em Ação. Fui procurar lá o que significa a palavra evidências, apesar de talvez todos saberem, né? Fala da qualidade ou do caráter que é evidente. Condição de alguém ou algo que se destaca, que sobressai. Então, nós vamos falar sobre isso. O que sobressai do Espírito Santo, quais são as suas qualidades, o seu caráter. O Espírito de Deus trabalha profundamente, intimamente, para transformar as nossas vidas, porque Ele quer nos orientar nossos passos, purificar nossos pensamentos, curar as nossas feridas, tomar nossas preocupações e revelar a vontade de Deus, nos proteger do mal. Ele é o nosso consolador. Ele opera em um campo invisível, mas podemos ver a sua força e o poder e a sua obra nas situações em nossas vidas. Então, nós sabemos que nós não vemos o Espírito Santo, mas nós sentimos ele. Nós podemos até mesmo sentir no nosso cotidiano, na nossa vida, nas situações que acontecem com cada um de nós. A Bíblia ela traz essa metáfora, né? Ou seja, a metáfora é uma
forma de linguagem sobre o Espírito Santo. Ela fala que o Espírito Santo é como um vento, que nós não conseguimos ver, mas nós podemos sentir. Então, lá em João, você pode abrir aí a sua Bíblia na sua casa, em João 3:8, que vai falar, ó, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquilo que é nascido do Espírito. Então a Bíblia coloca o Espírito Santo como um vento, que nós não vemos, mas nós sentimos o vento. Nós vemos também a ação do vento, né? O que o vento faz por onde ele passa. O Espírito Santo, no grego, é pneuma, vento. Tal como o vento atua imprescindível e invisivelmente, mas é percebido em todos os seus efeitos. Ou seja, nós, quando tem uma ventania ou quando passamos por uma situação que até mesmo vemos a ação do vento, nós percebemos, né? Nossa, que ventania! Olha o que o vento fez, arrancou aquela árvore. Então, nós podemos ver o que acontece com o vento, mas nós não vemos o vento, mas nós sentimos o vento e podemos ver a sua ação. Assim também é o Espírito Santo nas nossas vidas, assim também é o Espírito Santo de Deus, é assim que a Bíblia o coloca, né, como o vento. Nesse mesmo modo, o Espírito opera na vida dos filhos de Deus e a controla. Dessa mesma forma, o Espírito Santo ele opera na minha vida, na sua vida e nos controla. Quando ele, o Espírito de Deus, está no controle, é incrível. Isso nós podemos ver no nosso dia a dia, na nossa prática, na nossa comunhão com Deus. Quando nós estamos em comunhão com Deus, quando fazemos a nossa oração, quando fazemos a nossa devocional, quando lemos a Bíblia, as coisas fluem, nós sentimos que Deus está na direção, que as coisas contribuem para o nosso bem. Mas quando é o contrário, quando é a ausência do Espírito de Deus, as coisas são terríveis, as situações são ruins, as circunstâncias são difíceis. E assim também a pessoa que vive sem Deus, a ausência do Espírito Santo é terrível na vida da pessoa, porque ela não tem direção, né? Ela não tem discernimento da situação dela, ela não consegue enxergar o estado dela de pecado. E quando nós nos afastamos do Espírito Santo, é exatamente isso que acontece na nossa vida, essa ausência, as coisas se tornam terríveis. Isso a gente não precisa nem falar, né, assim, dar situações, porque cada um de nós sabemos a nossa intimidade para com Deus e as consequências da nossa vida quando nós não buscamos a Deus. Deus, ele nunca vai deixar de ser Deus. Deus, ele é todo-poderoso, ele é o grande eu sou, mas nós sem ele, nós temos muitas dificuldades, nós não podemos viver sem Deus. Não dá para conduzir a nossa vida sem a direção do Espírito Santo. Então nós vamos pensar em termos práticos. De que maneira você vê o Espírito Santo em ação? Nós já falamos de algumas situações, né, mas nós vamos colocar aqui de maneira prática. Nós vamos ver o Espírito Santo de Deus em ação nas nossas vidas pessoais, primeiro. Depois nós vamos ver o Espírito Santo em ação capacitando os cristãos, dando os dons, através dos dons que o Espírito Santo nos capacita. Nós vamos ver o Espírito Santo condenando o pecado. Nós vamos ver o Espírito Santo restringindo a ilegalidade. E nós vamos ver, por último, o Espírito Santo regenerando os perdidos. Então, eu gostaria que você não perdesse a sua atenção, né? Não deixe que a sua atenção seja desviada neste momento desse estudo, mas concentre-se, embora talvez você esteja ouvindo e fazendo outras coisas, mas
tenta ouvir a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus dirigir essa manhã na sua vida. Deixa ele falar aquilo que é necessário para a sua vida, para a minha vida. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo nessa manhã. Então vamos lá, vamos ver o Espírito em ação em nossas vidas pessoais. Aqui nós vamos abordar a conversão, porque não tem como falar do Espírito Santo na nossa vida se não houver a conversão. Então, a nossa conversão é a volta para Deus, né? Nós estávamos vivendo conforme a gente achava que era o correto, até que um momento nós entregamos a nossa vida, conhecemos a Cristo, o Espírito Santo de Deus nos convenceu que somos pecadores, que necessitamos da graça de Cristo, e houve a nossa conversão, a minha conversão, a sua conversão. Muitas vezes é difícil a gente falar da conversão, é algo muito pessoal e cada um de nós temos um momento diferenciado de conversão. Você pode ter se convertido através de um filme, você pode ter se convertido através de uma pregação, alguém falando para você, ou às vezes você foi criado na igreja e talvez você não tenha esse momento específico, essa data específica. Alguns irmãos até se recordam da data, do ano que se converteu, mas muitas vezes não se recordam, né? Fala assim, olha, eu me converti, foi um processo. Eu fui criado na igreja, eu ouvi a palavra de Deus e foi um processo. Na minha conversão, apesar de ter sido criada na igreja, venho da igreja desde criança, meus pais eram evangélicos, eu ouvia a palavra de Deus, minha mãe fazia o culto doméstico conosco quando nós éramos crianças, e assim, eu sempre tinha já a familiaridade com a palavra de Deus, já conhecia a palavra de Deus, mas eu me recordo a minha conversão. Eu tinha mais ou menos uns 7 ou 8 anos, e eu senti a minha necessidade de ter Cristo na minha vida. Eu senti que eu era pecadora através de um filme, na escola bíblica de férias aqui da nossa igreja, isso há muitos anos atrás. E eu senti que eu precisava da graça de Cristo. E eu consegui ver, apesar de ser criança, o meu estado de pecadora, de longe de Cristo. Não o fato de estar na igreja, de ser uma pessoa religiosa, de ter cargos na igreja, ou de estar os cultos da igreja, mas a necessidade de ter um relacionamento com Cristo. E isso ainda era criança, mas eu me recordo que eu vi o meu estado de pecadora. Falei, nossa, eu preciso de Cristo. E invadiu algo assim tão gostoso no meu coração, na minha mente, no meu sentir, da presença de Deus, que eu não sei explicar, mas foi algo muito maravilhoso, e quando eu me recordo, parece que o sentimento volta. Eu sei que a vida cristã não é só sentimento, ela é razão, ela também não é só emoção, ela é muita razão, né? E por isso que nós somos firmados na palavra, nós lemos a palavra. Então esse foi o meu contato da minha conversão com Cristo. Daí para cá, né, sempre estive na presença de Deus, e isso eu agradeço muito, porque assim a minha infância, adolescência, a juventude, eu consegui viver na presença de Deus, que a gente sabe que muitas vezes a pessoa, quando é criada na igreja, muitas vezes o mundo atrai de tal forma que ela termina saindo fora e depois até volta, enfim. Mas esse não é nosso assunto aqui. Vamos dar a sequência? E então é a mudança real do ser humano, né? É o sentido geral da conversão, é a mudança de orientação. As opções da sua vida agora pertencem a Deus. Você se afastou do pecado e agora você vai viver uma vida na presença de Deus, conduzido pelo Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, ela é contínua, é uma ação nas nossas vidas. Sempre nós vamos precisar e de estar na presença de Deus. Sempre nós vamos precisar da orientação do Espírito Santo nas nossas vidas. Lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20, diz assim, eu não vou abrir a Bíblia, que já está aqui no meu caderno, mas se você quiser abrir aí a sua Bíblia, né,
para acompanhar comigo, pode abrir que está escrito assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus, de, de que não sois mais de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, nós somos comprados com o sangue precioso de Jesus Cristo, agora nós vivemos para Ele e devemos glorificar a Ele nas nossas vidas, com os nossos corpos. Em Romanos 8, 16 e 17 também vai falar sobre isso. 16 e 17. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, o Espírito Santo de Deus, ele testifica que nós somos dele. Ele tem essa comprovação, ele atesta que nós somos dele, né? Ele nos assegura que somos dele. Ele traz essa segurança no nosso coração, essa certeza. Então, nós podemos ver aqui em Romanos 8,16 que está falando sobre isso. E em Efésios 1, 13 e 14, também vai falar. Deixa eu só abrir aqui. Efésios 1, o 13 e o 14. Em quem vós, esse mesmo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, também traz essa segurança que nós somos selados, nós somos marcados pelo Espírito Santo na morte e na ressurreição de Cristo. Na comunhão com os irmãos também nós podemos ver, né, em 1 João 3,11, eu não vou ler porque senão vai ficar muito longo, mas você pode anotar ele depois. Nos ataques contra o inimigo, da obra do inimigo sobre a nossa vida, nós vemos a ação do Espírito Santo, né, conosco, nos defendendo, nos livrando também. Em 1 João 4,4 também está falando sobre isso. E nós vemos o Espírito capacitando, né? Nós vemos o Espírito Santo de Deus nos comprovando, nos dando a segurança, a certeza, nos assegurando que nós somos dele. Então, essa é a parte que nós íamos falar sobre o Espírito Santo na ação das nossas vidas pessoais, em cada um de nós. Agora, nós vamos falar, nós vemos o Espírito Santo capacitando os cristãos, dotando de dons, né, de dons espirituais. E esse texto que nós vamos ler é 1 Coríntios 12, que vai falar sobre os dons, acerca dos dons espirituais. E aí vai falar assim, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando eras gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mundos, segundo que eras guiado. Ou seja, nós éramos guiados por nós mesmos, pela nossa própria carne, pela nossa própria vontade, né? Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, porque do outro lado, opa, acho que eu estou lendo o texto errado. Peraí. Desculpa, irmão. Não, tá certinho. Aí, mais abaixo, ele vai falar dos dons, né? Dos dons espirituais, que vai começar aqui no 12. A unidade orgânica da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos,
consistem em um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então é do 12, é o 12, do 12 em diante, tá bom? Que vai falar sobre os dons. Aqui nós vamos ver a ação do Espírito Santo capacitando a igreja para a edificação do corpo de Cristo. Todos os dons que nós temos, que o Espírito Santo de Deus nos concede, é para a edificação do corpo, é para engrandecimento do nome de Jesus, é para que as pessoas vejam a diferença nas nossas vidas, porque Cristo vive em nós. É para a comunhão nossa, é para fortalecimento do nosso corpo, na unidade, né, na unidade da igreja. Pode ser que você tenha alguns dons, pode ser que você tenha os dons, alguns dons em alguns momentos específicos da sua vida. O Espírito Santo também nos capacita dessa forma. Por exemplo, um missionário, quando ele vai para um local, às vezes ele começa o trabalho, inicia o trabalho sozinho. Ali ele vai ter que Deus estará capacitando de uma forma que ele possa ter vários dons dentro da necessidade do local. Aqui em Guaianazes, nós temos a necessidade do nosso bairro, e Deus sabe a necessidade das pessoas do bairro. Então, nós não temos os dons tão somente para edificação do corpo de Cristo, mas para que nós possamos mostrar isso ao mundo, na nossa unidade com Cristo, né? Levando as pessoas a Cristo, tendo uma vida que as pessoas possam estar admirada com o nosso proceder, com o nosso caminhar. Então, o Espírito Santo nos capacita a isso, nos dando esses dons para fortalecimento, para edificação da igreja, para manifestação do poder de Deus, né, para aquilo que seja útil para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para a nossa comunhão. Então, Deus vai dando dentro da necessidade do corpo. O dom não é para a gente ter e guardar conosco mesmo, mas é para a gente poder servir aos outros com aquilo que Deus está nos concedendo. É para a gente poder fortalecer, abençoar a vida das pessoas, a vida da igreja. Então, todos nós que aceitamos a Cristo, nós temos dons. Ninguém é desdondado, como o pastor fala. Todo mundo tem um dom. Você pode ter vários dons, você pode ter alguns dons, mas você tem um dom. Basta a gente orar, pedir para Deus estar nos mostrando qual o nosso dom, para que nós possamos servir, para que nós possamos ser úteis no reino de Deus. Não é cargos, não estou dizendo de ter cargos de destaque na igreja. É claro que você vai servir dentro daquilo que é o seu dom, dentro do ministério, se é o ministério do louvor, se é o ministério do estudo, se é o ministério do evangelismo, você estará servindo. Não importa qual seja o seu dom não é para você mesmo, o seu dom é para servir, é para ser útil na vida das pessoas e enriquecimento também da sua fé, da sua comunhão com os irmãos. Então, o autor vai falar sobre isso também, tá bom? Sobre essa questão da gente estar juntos servindo a Deus na comunhão, para a manifestação do poder da palavra, do Espírito Santo. E nós vamos ver o Espírito condenando o pecado. Quando ele vier, aqui eu estou lendo João 16, 8, tá? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas que não têm a Cristo, elas não estão na luz, né? É óbvio, se não tem a Cristo, não está na luz. As pessoas que não têm a Cristo, ela está fora da luz, então ela luta contra essa incredulidade. Ela tenta escapar da presença da luz, porque ela tenta fugir desse confronto. As suas atitudes, o seu estado de pecados são revelados na luz. Então a pessoa ela tenta não estar dando ouvidos à palavra de Deus.
Elas tentam preencher as suas vidas com diversas situações, muitas vezes com drogas, com bebidas, com baladas, com viagens, com atividades de educação, passatempo, divagação filosófica, educação avançada, faz um curso, faz uma pós, faz um mestrado, enfim, não estou dizendo que não devemos estudar, muito pelo contrário, né? O cristão, ele sempre deve estudar. Eu estou dizendo quando a pessoa usa isso para preencher um vazio que só pode ser preenchido pela presença de Deus, do Espírito Santo que nos convence. Então ela vai ter passatempos, ela vai ter educação avançada, ela vai se dedicar a alguma coisa que tenta preenchê-la de qualquer forma, um jogo, futebol, etc. Então a pessoa vai tentar preencher esse vazio que só é preenchido pela presença de Deus. Essas pessoas tentam fugir do Espírito Santo, que está atraindo para a salvação. Como está escrito em João 16:8, o Espírito convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é como um advogado, né? O Espírito Santo é como um advogado de acusação. Ele está presente, onipresente, está presente em todos os lugares, em todas as partes. E ele diz: estes são os fatos. Né? Você é um pecador. Esse é o fato. Aqui está a prova do seu pecado. Né? Aqui está a prova. Ali está o culpado. Então, ele aponta onde está o culpado. E as pessoas ficam sem desculpas, né? Porque onde tem o fato, né, aí a prova, como que você vai se defender? São os fatos. Prova, não tem como você se defender. E como isso acontece? Como isso se dá? Né? Como que o Espírito Santo faz isso? Como que ele mostra o pecado? Como que isso acontece na vida da pessoa? Por intermédio dos crentes, né? Por intermédio dos crentes em Cristo Jesus, em quem ele habita. Então, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós nos convertemos, nós conhecemos a Cristo. Então, isso vai se dar através das nossas vidas. Grande responsabilidade minha e sua, esse ponto, né? De sermos pessoas que vão apontar o pecado, não no sentido de falar para a pessoa, você está condenado, você está condenado. Não, as nossas atitudes, a nossa comunhão com Deus vai revelar o pecado. A luz, as trevas, ela não tem como prevalecer contra a luz, porque onde a luz chega, você começa a enxergar. Então, não tem como fugir. As coisas começam a ser reveladas, não tem como escapar. É nesse sentido que o autor está falando, é nesse sentido que o João 16:8 também fala. Então, o autor, ele fala sobre isso, e a Bíblia também afirma. Em 2 Coríntios 3:3 está escrito lá: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, é essa carta viva que vai manifestar, que vai apontar a situação da pessoa que está sem Cristo. É dessa carta viva que as pessoas muitas vezes fogem. E a nossa responsabilidade de ser essa carta viva, de estar mostrando Cristo vivo para as pessoas com as nossas atitudes, com as nossas vidas. Quando as pessoas observam a mim e a você, controladas pelo Espírito Santo, o testemunho é uma vida de transformação, uma vida transformada. É isso que ela precisa observar na minha vida e na sua vida. Uma vida transformada pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. O Espírito de Deus nos condena pela descrença em Jesus Cristo.
Então, a pessoa que não quer saber de Cristo, ela é condenada à sua própria incredulidade, porque não crê num sacrifício redentor, ela não entendeu o plano de salvação. Essa verdade deve nos motivar a ter uma vida piedosa, uma vida de comunhão, conhecendo a Deus e a sua palavra, pois muitas vezes as pessoas estarão lendo a única Bíblia. Ela Pode ser que ela não venha ler a Bíblia, o livro Bíblia, mas ela está lendo a Bíblia, que é a sua vida. Então, a gente precisa estar muito atento com isso. Nós precisamos estar nos policiando, verificando, sempre estar em comunhão com Deus, para que possamos ter essa vida de uma vida piedosa na comunhão com Deus, conhecendo a Deus e obedecendo a palavra de Deus. Também você pode ler aí João 16, 13. Deixa eu abrir aqui para a gente ler. João 16, 13. Não pode parar. Aqui, 16. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, nós temos o Espírito Santo de Deus, que ele nos guia, que ele nos direciona, para que nós possamos ser essa Bíblia viva, uma Bíblia que circula em todos os lugares, né? Na escola, no trabalho, na sua comunidade onde você mora, com as pessoas que você conhece, com os seus familiares. Em todo o tempo nós precisamos estar atentos, porque nós estamos sendo lidos pelas pessoas que nos cercam. E essa leitura tem que ser uma leitura que leve a pessoa a Cristo, né? E que não venha afastá-la de falar, não, ser crente igual esse eu não quero. Mas tem que ser assim uma vida piedosa, que a pessoa fala, poxa, a pessoa é uma pessoa que tem uma comunhão com Deus. Eu quero isso para mim também. Eu quero essa vida. E vamos ver agora o Espírito Santo restringindo a ilegalidade. A palavra restringir, ela significa limitando, né? Reduzir. A ilegalidade é o que é contrário à lei, é o que não é o certo, né? É ilegal fazer, é contrário à lei. Eu vou ler aqui o texto 2 Tessalonicenses 2:7, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. O mundo está um caos, a gente sabe disso. Até uma criança de 5, 6 anos, ela sabe como que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos vivendo. Então, o mundo ele está um caos. Estamos vivendo um período difícil, os valores são invertidos, as palavras são deturpadas. Às vezes você fala uma coisa e a pessoa quer entender do jeito dela, deturpa aquilo que você falou, já dá um outro sentido, já começa a ter atrito por palavras faladas, né? E nós vemos as notícias, as tragédias que acontecem, a falta de caráter do ser humano, a violência, a desigualdade social. Então, essa é a situação do mundo que nós vivemos. A ilegalidade parece estar num nível nunca visto antes, mas o Espírito Santo está restringindo a ilegalidade. O Espírito Santo como se fosse algo que envolve, né, a justiça do Espírito Santo, ela envolve o mundo como se o mundo fosse uma bolha, e ela envolve o mundo nessa bolha de pureza, de combater essa ilegalidade,
né, de restringir essa ilegalidade, de restringir o mal. Então, o Espírito Santo ele trabalha desta forma, restringindo, apesar de toda a situação que a gente tem vivido, temos visto, pessoas que são refugiadas, saindo dos seus países por situação de guerra, por situação de fome, por questão também religiosa, muitas vezes. As crianças que às vezes a gente vê muitas pessoas atravessando o oceano, as pessoas morrendo, toda essa situação que nos traz um certo desconforto, uma tristeza no coração, vendo o caos que o mundo se encontra, muitas vezes até mesmo dentro da nossa igreja, irmãos que ficam falam palavras duras para outros irmãos, até por coisas banais como política, se envolvendo de uma forma que não é o que a Bíblia nos ensina. Então, assim, a gente vê toda essa situação e a gente fala assim: isso pode ficar pior? Pior do que está? Muitas vezes as pessoas falam: pior do que está? Não pode ficar, mas pode ficar e vai ficar. Até esse momento, o Espírito Santo ele tem restringido, ele tem bloqueado, ele tem limitado essa maldade do mundo. Mas vai chegar uma hora que o Espírito Santo ele não estará mais aqui, a ausência do Espírito Santo, né? Então isso vai acontecer. Mesmo que a gente não queira que as coisas piorem, mas isso vai acontecer. Quando o Espírito Santo não estiver mais aqui, isso irá acontecer. Aí já é um outro assunto que vai entrar sobre que é o fim do mundo, né? Os fins dos tempos, pré-milenismo, a igreja, arrebatamento, tribulação, apostasia, né? O milênio, a redenção da criação, já é um outro assunto que a gente só estou falando assim, só um breve comentário, porque isso vai acontecer, mas isso já é um outro estudo. Mas, por enquanto, sabemos que a obra do Espírito Santo é evidente, porque ele continua restringindo a ilegalidade. O Espírito Santo de Deus continua em movimento, em ação, agindo no ambiente, agindo nas nossas vidas, agindo em nós. A Bíblia traz ele como vento, fôlego de vida, né? Nós vemos ele presente na criação, o Espírito Santo, lá em Gênesis 1:2, você pode ler depois, né, que o Espírito pairava sobre as faces das águas. O Espírito Santo, nós vemos ele na história da igreja, agindo na história da igreja, em Atos. Nós vemos o Espírito Santo na escatologia, como eu citei aqui agora do pré-milenismo, né, o milênio e tudo mais, que arrebatamento, tribulação, apostasia, o que irá acontecer futuramente, quando nós não sabemos, mas a Bíblia diz, então irá acontecer. Lá em Apocalipse 20, você pode dar uma lida sobre isso, sobre essa questão que eu estou falando. Nós vemos o Espírito Santo agindo nas boas-vindas da salvação. Isaías 61, aliás. Pode abrir aí sua Bíblia, Isaías 61. Vamos ler esse texto, que é um texto muito, muito bonito. E ele fala bem dentro do que nós estamos estudando. As boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E aí ele vai continuando. Então nós vemos o Espírito Santo agindo aí na boas novas da salvação. Nós vemos o Espírito Santo agindo no ministério de Jesus. Em Lucas 4, quando Jesus foi tentado, né? Ele foi levado para o deserto para ser tentado. Nós vemos a ação do Espírito Santo. Então, irmãos e irmãs, e você que está nos ouvindo, nesta manhã nós estamos falando sobre a ação do Espírito Santo, a evidência do Espírito Santo.
E eu gostaria que você estivesse bem atento, que nós já estamos quase concluindo já o nosso estudo, nessa ação do Espírito Santo, né. Nós vemos o Espírito Santo também regenerando os perdidos, né. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Eu estou falando de João 3, 6, 7, onde Jesus ali fala com aquele homem que o procura, né, para saber da verdade. É necessário ter esse nascimento. E esse nascimento, ele vem através do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse novo nascimento, ele vai nos levar a uma vida que vai pensar não somente o aqui e agora na terra, mas vai nos levar a um preparo para a vida eterna, que começa desde já. Vai nos mostrar que o Espírito Santo restringe a ilegalidade, e nós, como cristãos que somos, temos também que ter o Espírito Santo em nós, restringindo a ilegalidade, não compactuando com as ideias, com as formas que o mundo nos traz, das coisas erradas, da ilegalidade, das coisas fáceis, né, de uma maneira, passando por cima dos outros, um modo meio vulgar de se dizer, mas não tendo escrúpulo para conseguir o que se deseja. Nós temos que ir contra isso. Nossa vida tem que ser uma vida que restringe o mal, que você não vai brigar com seu irmão por causa de política deste ou daquele outro, ou daquela situação, ou porque você não concorda com isso ou com aquilo. Você vai restringir a ilegalidade para que não entre o pecado. Nós vimos também o Espírito Santo nos capacitando, né, condenando o pecado, que é restringindo a ilegalidade e condenando o pecado. Então nós não vivemos mais no pecado. Nós podemos ter um acidente de percurso, mas nós não vivemos na prática do pecado. Agora nós vivemos para Cristo, para Deus. E o Espírito Santo nos capacita a nossa vida cristã para isso. E nós vemos o Espírito Santo também dando os dons. E aí eu me pergunto a mim e a você também que está aí na sua casa, onde você estiver, qual o seu dom, né? O que Deus te concedeu, o que o Espírito Santo te concedeu para a edificação do corpo, e como você tem usado isso, e se você tem utilizado o o seu dom para a edificação do corpo, se você tem utilizado na comunhão com os irmãos. Porque se nós também não fazemos isso, nós também estamos pecando, porque Deus nos deu para edificação, para ser útil aqui nessa terra que nós estamos hoje. O Espírito Santo também nas ações das nossas vidas pessoais, no nosso dia a dia, no nosso agir, no nosso falar, no nosso tratar as pessoas. Então, sempre nós vamos ver o Espírito Santo em ação. E depende de mim e depende de você, estar cheio do Espírito. E para estar cheio, nós precisamos estar na comunhão com Deus, estar sendo conduzidos e estar lendo a Bíblia, estar orando, são coisas que a gente sempre fala, né, é algo assim, tão repetitivo, mas é o que a gente precisa sempre estar falando para nós mesmos entrar no nosso ouvido e penetrar no nosso coração, para que possamos ter essa comunhão com Deus. Porque sem a comunhão com Deus, nós não vamos estar cheios do Espírito Santo. Sem a leitura da palavra, sem a oração, sem a comunhão com os irmãos, não tem como se encher. Eu vou ler aqui um é como se fosse uma carta, né, de uma pessoa que escreve referente à sua situação. E essa situação, muitas vezes, é a nossa situação. Eu gostaria que você refletisse sobre isso, analisasse a sua vida dentro dessa leitura que eu vou fazer nesse momento. No princípio, eu via Deus como um juiz, adotando as coisas que eu fazia de errado, para saber se eu merecia o céu ou o inferno ao morrer.
Ele estava ali, mais ou menos como um presidente. Eu conhecia o seu retrato quando o via, mas não conhecia realmente. Posteriormente, quando encontrei a Cristo, percebi que a vida era como um passeio de bicicleta, mas uma bicicleta de 2 assentos. Eu, sen eu sentia que Cristo estava no banco de trás, ajudando-me a pedalar. Eu não sei quando foi, exatamente quando ele sugeriu que trocássemos de lugar, mas a vida não tem sido a mesma desde então. Quando eu tinha o controle, eu conhecia o caminho, era um pouco monótono, mas previsível. Era a distância mais curta entre 2 pontos. Mas quando ele passou a liderar, ele conhecia os atalhos deliciosos, subia montes, passando por lugares rochosos, a velocidade de tirar o fôlego. E tudo o que eu podia fazer era me segurar. Embora isso parecesse uma loucura, ele se virava para trás e dizia: pedale. Eu ficava preocupado e ansioso e perguntava: bem, para onde estás me levando? Ele ria e jamais respondia. Eu o conhecia e eu comecei a aprender a confiar nele. Eu me esqueci da minha vida tediosa e entrei na aventura. E quando eu dizia, tenho medo, ele me virava para trás e tocava na minha mão. Eu não sei, eu não confiei nele a princípio, mas no controle da minha vida. Eu pensei que ele estragaria, mas ele conhece os segredos do ciclismo. Ele sabe como fazer a bicicleta fazer curvas fechadas, como subir até pedras altas. Ele sabe como encurtar trechos assustadores. Eu estou aprendendo a fechar a boca e simplesmente pedalar. Nós vamos juntos aos mais estranhos lugares. Eu estou começando a gostar da, da vista e da brisa fresca no meu rosto, como meu maravilhoso companheiro Jesus Cristo. E quando eu tenho certeza que não consigo mais, ele sorri e diz: pedale. Então, é da mesma forma que eu digo a você e a mim. Quando nós vemos que não conseguimos mais, pedale, continua pedalando, continua deixando Cristo no controle da sua vida, continua deixando Ele te levar às aventuras, aos lugares mais deliciosos, a sentir o vento mais gostoso, a sentir o poder de Deus na sua vida, na direção dele, naquilo que ele tem e naquilo que ele quer para você. E nós concluímos o livro do Charles Swindoll, Abraçados pelo Espírito Santo, te fazendo uma proposta. Deixa ser abraçado pelo Espírito Santo. Deixa ser envolvido pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar. Deixa ser conduzido pelo Espírito Santo, porque Deus tem os melhores caminhos para mim e para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue nos abençoando e que o Espírito Santo de Deus possa ter iluminado o seu pensamento, o seu entendimento para a compreensão da palavra e aquilo que eu não disse por ineficiência humana, que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração o estudo sobre o próprio Espírito Santo, porque só Ele é capaz de fazer isso. Eu vou orar, concluindo assim o nosso estudo. Pai, te glorifico porque o Senhor é Deus, porque o Senhor sempre nos dá oportunidade de iniciarmos a nossa vida, de dar o lugar ao Espírito Santo, de deixar o Senhor controlar as nossas vidas. Sabemos que quando fazemos isso, quem ganhamos somos nós, porque o Senhor nunca vai deixar de ser Deus. O Senhor sempre vai ser Deus. Mas nós necessitamos do teu poder, da tua graça,
da tua direção, para que nós possamos viver uma vida cristã autêntica, para que nós possamos viver uma vida cristã em meio a tantas situações difíceis que estamos vivendo, para que nós possamos ter palavras de consolo, palavras doces, palavras que venham do céu para as vidas das pessoas que nos procuram, para os nossos familiares, para a vida daqueles que vivem conosco, para a vida dos nossos irmãos em Cristo, para que a tua alegria esteja plena no nosso coração, para que possamos entender os dias maus, para que possamos passar por eles sustentado no consolo do Espírito Santo. Ser com cada irmão, com cada vida, com as pessoas que estão com problemas de enfermidade, com as pessoas que perderam seus queridos, que o Senhor esteja sustentando. Os dias são maus, mas o teu Espírito Santo continua agindo. É ação, ele é vida e ele está em nós. E nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.